Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Vamos dar início ao curso básico, a 8ª aula, que nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, tá? Então, nós vamos, assim, dar continuidade e, neste momento, nós vamos entrar em contato com nossos irmãos superiores, né? Com nossos anjos guardiões, com nossos mentores, para que a aula possa fluir normalmente e possa ser bem esclarecedora. E assim, nós vamos iniciando, convidando a todos que possam fazer conosco a oração ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, nós vamos então falar sobre o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é a capacidade do ser exercer a sua vontade para tomar decisões e determinar a sua própria conduta. Em outras palavras, é a possibilidade que ele tem de escolher entre duas ou mais razões aquela que mais lhe interessa, lembrando-o a agir de acordo com a sua vontade. Mas qual a extensão dessa faculdade? Alguns querem considerá-la absoluta, mas não há como não reconhecermos os eventos mal-sucedidos a que estamos sujeitos e que dão ao livre-arbítrio uma conotação relativa. Outra questão: em que momento da sua evolução o ser começa a exercer o livre-arbítrio? Precisamos aqui nos reportar ao homem da criação do princípio inteligente, quando começa sem detença a caminhada através dos reinos da natureza. Inicialmente, não consideremos o livre-arbítrio, pois é um determinismo divino que conduz o ser em sua evolução. Esse princípio espiritual, sedento de trabalho, de experiências e aquisições, inicia-se nos minerais. Vivência nesse reino todo possível e procura o reino vegetal para mais aquisições em épocas incontáveis, até assar-se ao reino animal, onde passa por inúmeras elaborações. É o momento onde se inicia a individuação. Até aqui funciona o determinismo. Estamos falando de um trabalho de milênios, né, gente? Então, vai aí milhões e milhões de anos para a gente chegar aonde a gente está nesse momento como ser humano, né? A partir daí, o princípio espiritual já é um eu, uma individualidade com recursos apropriados e imensuráveis. Diz André Luiz em No Mundo Maior, o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente. Sem se deter, né? Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão, né? Então, no mineral, ele era a irritabilidade, no vegetal, ele era a sensação, sentido, né? Sensitivo, para o animal, instinto, e a razão para o ser humano, né? Em O Livro dos Espíritos, na questão 607A, dizem os Espíritos: é então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Então aqui a gente já começa a ter as nossas responsabilidades a partir de ser humano, né? É aqui que podemos falar em livre-arbítrio. Lembremos que o princípio central da lei de Deus
é evolução. E para isso, o livre-arbítrio é progressivo e relativo, evoluindo à medida que a razão se desenvolva. Então, quanto mais o ser começa a raciocinar, mais ele começa a evoluir, começa a ter mais acessos, né? E começa a ter, já procura ponderar as coisas, né? Mais ou menos, mas procura ponderar um pouco. Crescendo a razão, aumenta a liberdade de decidir. Os padrões fixos de comportamento cedem lugar à opção inteligente. Em suma, o livre-arbítrio é uma conquista evolutiva. Não é porque eu sou um ser humano que eu começo a ter meu livre-arbítrio. Ela pode se dizer também paulatinamente. A gente vai evoluindo e o livre-arbítrio também vai crescendo, né? Vai se estendendo. E com ele desponta um novo fator moral. Responsabilidade ou necessidade de enfrentar as consequências dos atos praticados, que a lei impõe a todos. Isso aqui está em Carlos Toledo, Rizzini, em Evolução para o Terceiro Milênio, né? Nesse livro que ele diz isso. Então, quando nós começamos a ter a responsabilidade do livre-arbítrio, quando ele começa a despontar, a nossa responsabilidade também cresce. E é nesse momento que a gente começa a ter as provas e as expiações. O que eu fiz, eu vou começar a ter a responsabilidade de ter que procurar, né, desfazer aquilo que eu fiz, ou passar por aquilo que eu fiz para me aprender também, né? Vemos então que o exercício do livre-arbítrio pressupõe responsabilidade. Somos, cada um de nós, os artífices de nossa caminhada, porque temos liberdade de escolha, embora relativa. A mecânica de ações e reações se processa subjetivamente em cada um de nós, inscrita nos arquivos de nossa consciência. Então a gente já começa a ter a nossa consciência e está lá escrito. E tem algumas coisas que nos falam, olha, melhor não, é melhor pensar, né? Melhor, né? Alguma coisa vai nos dizendo e nos intuindo, só que a gente não quer saber. E a gente acaba fazendo, né? Chegados ao reino hominal, somos capazes de discernir sobre o que é bom ou mal para nós e também para os outros. Precisamos estar conscientes de que cada ação corresponde a uma reação semelhante, que a nossa evolução será mais rápida ou mais lenta, conforme saibamos fazer as escolhas certas que garantem nossa liberdade de pensar e agir, sem interferir ou prejudicar o livre-arbítrio do outro, porque muitas vezes a gente interfere também no livre-arbítrio do outro. A gente começa a colocar ideias e coisas que a pessoa tem, né, como ela decidir. Só que muitas vezes nós queremos decidir por elas, né? Importante colocar que a magnanimidade de Deus coloca em nosso caminho espíritos amigos que nos auxiliam, sugerindo-nos as melhores soluções. Essa influência benéfica não agride o nosso livre-arbítrio, porque somos livres para aceitar ou não as sugestões. Mas é do nosso interesse que estejamos atentos a essa atividade dos bons espíritos, nos auxiliando em nossa evolução. É comum o pensamento de haver fatalidade nos acontecimentos da vida, naqueles nos quais não conseguimos nos esquivar. Mas isso está ligado às escolhas que fizemos antes de encarnar, sabendo ser importante enfrentar tal ou qual prova. Mesmo assim, muitas vezes podemos mudar este fator usando o nosso livre-arbítrio. Importante
é procurarmos usar bem o nosso livre-arbítrio, fazendo as escolhas condizentes com as leis divinas, o que vai acelerar o nosso processo, né? Então, todo esse conteúdo foi tirado do livro de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o livro 3º, que é da Lei da Liberdade, as questões 843 a 850, pelo livro Os Impulsos Criativos da Evolução, capítulo 2, de Jorge Andréa dos Santos, e de Carlos Toledo Rizzini, Evolução para o Terceiro Mineiro, o capítulo 4, versículo item 13. Então, o que nos diz, né, aqui? Nos diz que nós temos a nossa livre escolha, mas também ai de nós, né? Se muitas vezes nós optamos por caminhos incorretos, optamos por ideias e pensamentos incorretos e acabamos, né, aumentando ainda a nossa cota de desafios lá na frente de novo. A nossa causa, né, nós vamos ainda acumulando, porque a gente já tem as causas anteriores. Aí vem os efeitos nessa vida. E a gente vai causando nessa mais ainda, e os efeitos vai vir lá na frente. Não é verdade? Então, gente, é isso. É uma lição curta do livre-arbítrio que nos direciona e para a gente usar muito a razão e as nossas intuições, ponderar muitas ideias, né, e atitudes. Então, né, então a gente começa a pensar melhor, a agir melhor, né, para que a gente possa, nós temos o livre-arbítrio, nós temos as escolhas que a gente quiser, mas a gente tem na nossa mente também que o que nós escolhemos, o caminho que nós escolhemos, as atitudes que nós escolhemos, nós vamos ter consequências sobre essas atitudes e a responsabilidade de ressarcir quer o que seja que nós fizemos, né? Então tá aí a lei de Deus, está em nossa consciência, o que nós também muitas vezes viemos fazer aqui, algumas coisas vêm nos dizer e nós ficamos ponderando, não deve ser isso não, eu vou continuar a minha vida, né? E às vezes não é bem assim. Então a gente tem que colocar muito em pauta o nosso livre-arbítrio, de muita responsabilidade, o que nós vamos agir, o que nós vamos plantar para colher depois. Temos o livre-arbítrio de escolhas? Temos, mas também tem que ser ponderada, né? Então é isso, meus amores, que essa lição vem nos mostrar e que a gente vai para a próxima aula, que será a 9ª aula, Causa das Aflições, tá bem? Então vamos assim encerrando, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para mais esse estudo desta noite. Que a luz e a paz estejam com cada um de vocês. Muitíssimo obrigado, tá? Pela companhia que vocês terão aí, tá? Um abraço muito grande. Que assim seja.